Aleluia, paz aos eleitos em Cristo Jesus. Trago comigo o abraço dos irmãos da congregação da FICAP. Hoje foi dia de rever velhos amigos. Há quem diga aí que são amigos velhos. Nós estivemos na casa do presbítero Hélio e lá estava o irmão Bené, que também mandou abraço para a igreja. Nós tiramos uma foto, aí a Terezinha brincou e disse que na foto tinha mais de 300 anos. Eu não entendi, porque eu só tenho 50. Enquanto os amados abrem aí as suas Bíblias, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu pretendo quebrar o protocolo. Eu estava em fazer algo que Deus mandou, que bom é obedecer a Deus. Eu estava orando pela vida do pastor Evaldo por esses dias, e a Bíblia diz que aqueles que ministram precisam ser, devem ser, exemplo dos fiéis e bons despenseiros da graça de Deus. E eu orei, Deus mandou, eu vou fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom é obedecer ao Senhor. E algo que tem a ver com essa palavra desta noite. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu vim para esta igreja em 1994, em outubro de 1994, quando Jesus me aceitou, porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então eu não tinha forças para aceitar Jesus. Então eu digo que Jesus é que me aceitou, mesmo com os meus defeitos, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, Ele quis me aceitar. Ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e disse: você é meu. Ele olhou para mim com misericórdia e disse: olha, eu te comprei. Ele olhou para mim com compaixão e falou: olha, eu te resgatei. Em 1994, o pastor Jaésio Lemos da Silva era pastor titular nesta igreja. E ele daqui de cima do púlpito recitou, numa tradução mais antiga, lá dos idos da década de 90, em que dizia: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí hoje nós tivemos um encontro de velhos amigos, e eu lembrei desse texto, que diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus é que traz novidade para esta terra. Quando eu estava vivendo uma vida complicada, eu estava citando isso na FICAP ontem. Nós passamos o dia trabalhando na FICAP. Tinha uma série de coisas para fazer antes do culto da tarde acontecer. Nós tivemos culto da família ontem à tarde. Mas antes do culto acontecer, tinha uma série de coisas para resolver. E a minha esposa às vezes briga comigo, porque quando eu me lanço num trabalho, que eu tenho um trabalho para fazer, eu esqueço até de almoçar e esqueço de beber água. E às vezes é necessário estar me lembrando: Luiz, tem que beber água. Os meus filhos me vigiam direto: pai, bebe água. A Luciana fica ligando para saber: já almoçou? Leva ele para almoçar, dá comida a ele. Porque eu me lanço num trabalho e acabo esquecendo dessas coisas. Aí eu sempre brinco com o pessoal da FICAP: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Hoje, quando eu pregava lá pela manhã, eu citava o Salmo 116, em que o salmista lança uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma outra tradução mais antiga diz: que darei ao Senhor por todos os beneplácitos para comigo? Eu não tenho como pagar tudo que Deus tem feito. Me falaram que eu estou andando bonitão. Alguns me chamam de engomadinho. Mas é porque Deus tem abençoado pessoas e pessoas têm me abençoado.
Ou seja, Deus tem movido com graça sobre a minha vida. E esse versículo, ele é um versículo que eu tenho gravado no meu coração. Neste período em que eu vivi uma vida conturbada, a coisa estava turbulenta e descontrolada. Eu morava aqui em frente no 159 e trabalhava em Acari, lá no Distrito Industrial de Fazenda Botafogo. E todos os dias eu era obrigado. A minha vida estava toda errada, minha vida estava toda desregulada, tudo dando errado, todos os projetos caindo por terra, portas se fechando. Mas passava ali em Parada de Lucas e tinha um outdoor gigante na Avenida Brasil, que dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É tremendo, irmãos, como Deus fala aqui dentro da igreja. É tremendo como Deus move corações dentro da igreja. Mas para mim que estava fora, foi tremendo quando Deus falou comigo lá do lado de fora, através de um outdoor. Era gigante, era impossível, absolutamente impossível, passar pela Avenida Brasil e não ver aquele outdoor. Olha, Luiz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Impressionante. Depois que eu vim para cá, não é que tiraram o outdoor? No momento do sufoco, no momento do desespero, em que eu clamei por socorro, porque o Salmo 116 vai dizer que o salmista estava embaraçado. Ele diz que laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu me senti assim também. E eu gritei por socorro, eu clamei por socorro e o Senhor me ouviu. A Bíblia vai dizer que Ele, ainda que é excelso, aponta para os humildes. Ele atenta para os humildes, Ele olha, Ele vê, Ele se preocupa. E Ele age. No pior momento, quando eu clamei por socorro, eu olhei para essa igreja, e a igreja estava de portas abertas. Eu nunca fui um homem corajoso, nunca fui de tomar decisões, tinha dificuldade até de falar na frente lá da escola. Eu era o cara dos desenhos, das elaborações, das maquetes, do colorido, da pintura, da colagem, da dobradura do papel. Se dependesse só disso, da minha arte, daquilo que eu entendo, daquilo que eu sei fazer, o grupo tomava 10. Teve um trabalho de escola que nós tomamos um A mais, porque ela disse: não vou dar 10, vou dar 11. Os nossos trabalhos em grupo sempre iam parar nas exposições do MEC, e passavam meses e meses nas exposições do MEC. Mas se chamasse o Luiz lá para frente do quadro, para explicar a matéria, o grupo ia tomar um 0 bem redondo. Nunca fui de estar à frente, de liderar e de tomar decisões. Sempre precisava do empurrão de alguém. E quando eu olhei essa igreja, de portas abertas, me deu coragem de entrar por essas portas e clamar por socorro. E aí o pastor Jaés estava ministrando e lançou essa palavra: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu precisava de algo novo para a minha vida. Talvez ainda não soubesse o que era, talvez ainda não soubesse como começar uma vida nova, mas eu precisava. Eu já tinha entendido que precisava de algo novo para a minha vida, que alguma coisa precisava mudar, que as coisas precisavam mudar. E a gente, quando vai chegando na igreja, a gente senta lá nos últimos bancos, porque a gente entende, e entende errado, de que lá nos últimos bancos ninguém está vendo. A gente entra de maneira sorrateira, escondido. Só depois é que a gente vai se soltando e vai vindo, vem para os bancos da frente. Os que sentam aqui nos bancos da frente são os mais corajosos da igreja. Gente que tem mais intimidade,
Gente que busca mais. Porque sabe que Deus está aqui. E sabe que Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. E aí eu sentei lá atrás, eu e a Luciana. Aliás, deixa eu fazer aqui uma declaração de público. Eu falei na semana passada, a Luciana não estava, a respeito de casamento. E aí a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí eu falei, nós estamos há 32 anos juntos, e eu não conseguiria encontrar no mundo outra pessoa que fosse essa pessoa idônea, essa pessoa compatível, que sonha os meus sonhos, que quer chegar onde eu quero chegar. Eu não conseguiria, não teria como, não saberia escolher uma outra pessoa. E eu estava falando dela nessa ocasião, e disse que eu havia sonhado com ela 1 mês antes de eu a conhecer. E quando eu entrei na loja, que eu olhei, eu me assustei, porque era ela. Não pense que foi um mar de rosas, não pense que foram flores. Nós tivemos muita dificuldade para chegar a esses 32 anos. Mas Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu precisava de uma mudança. E eu sabia que a mudança Deus iria efetuar na minha vida neste lugar. Às vezes a gente ouve alguns crentes desta igreja falando que eu amo Brás de Pina porque é o meu primeiro amor. Eu amo esta igreja porque é a igreja onde eu nasci em Cristo. Tem muita gente que teve o privilégio de nascer aqui. Nascer, vivendo desde bebezinho, tendo sido apresentado aqui na frente, que é um ato bonito, o pastor orando, apresentando a criança a Deus. Teve gente que teve esse privilégio. A gente diz que são crentes que foram nascidos em berço esplêndido, nascidos em berços de ouro, porque este é o melhor lugar, este é o lugar do acolhimento, este é o lugar do ninar, do acalento, é este. Não existe um outro lugar, este é o melhor lugar para se estar, é aqui que Deus te acolhe, é aqui que Deus te abraça, é aqui que Deus se inclina os seus ouvidos para ouvir a sua súplica, a sua petição. É aqui que Deus desce até o seu nível para entender o que você tem para dizer. Também existem aqui aqueles que foram evangelizados. Hoje, enquanto eu ministrava na FICAP, o presbítero Silas entregava folheto lá fora. Quase não se faz isso, é coisa de gente velha mesmo. Mas ele entregava folhetos. E é um lugar extremamente complicado. Mas a igreja continua caminhando. A igreja segue caminhando. É um lugar que tem suas peculiaridades. Mas Deus está atuando. Deus está trabalhando. E as pessoas vão passando e vão recebendo folheto, e Deus está falando. A mudança que eu precisava, eu encontrei aqui neste lugar. E quando essa palavra entrou no meu coração, eu descobri que eu precisava ser uma nova criatura, que eu precisava ser diferente. Eu precisava de uma mudança, eu encontrei nesse lugar. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Existem aqueles que, como eu, viveram no mundo lá fora, passaram pelas agruras, pelas dificuldades. Segundo diziam os mais antigos, comeram o pão que o diabo amassou com os pés. Mas aprove a Deus olhar com o seu olhar de amor, de misericórdia e dizer, vem. Neste texto aí, Deus redimiu e restaurou um povo que é seu.
Redimir significa pagar o preço. Você não tinha como pagar, mas Ele resolveu pagar por você. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, remir, resgatar, libertar, comprar de novo, comprar de volta. Ele te comprou de novo. Você estava vendido lá para o adversário, mas Ele te comprou de novo. E aí esse texto, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, neste capítulo 5, versículo 17, vai dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de entendimento ao que profetizou Isaías, porque Ele te comprou de volta. Você estava lá fora, você estava fora do esquema, estava fora das mãos de Deus, se escapuliu, escorregou, desvencilhou, mas Ele foi lá e te comprou de novo. Agora tu és meu, eu te remi, eu te comprei de novo, você é meu. E aí esse versículo vai falar de restaurar. É como se Ele tivesse comprado uma casa, e você é essa casa. E aí eu fiquei fazendo a comparação desse comprar a casa, que Deus fez comigo, fez com você, com a minha casa lá em Nova Aurora. Eu comprei uma casa em Nova Aurora, o pastor Irineu foi lá, falou: que terreno ruim, não cresce nada aqui. Eu comprei uma casa em Nova Aurora, era a casa dos meus sonhos, ou seja, era a casa com a qual eu sonhei. Claudinho lembra? Era um cômodo de cada cor. A janela era de madeira e estava despencando. Despencando. A laje era de laje batida, mas quem fez a casa pegou madeira emprestada e teve que devolver. Então a laje ficou meio torta e vazava muito dentro de casa. O muro lá atrás era baixinho. Qualquer pessoa pularia, não tinha qualquer segurança. A porta de trás os vizinhos sabiam, abriam com sopro. Mas era a minha casa, eu comprei com o meu dinheiro. Deus me abençoou e eu comprei com o meu dinheiro, comprei. Engraçado que quando nós chegamos na casa, o dono da casa chamava-se Seu José. Nós estávamos orando para Deus nos dar uma casa, não sabia onde nem como seria, mas estávamos orando para Deus nos dar uma casa. E quando nós passamos por aquela casa, nós tínhamos visto uma outra casa, e nós passamos por aquela casa e aquela casa sempre estava fechada. E no dia que nós fomos comprar a casa que nós tínhamos visto, tínhamos já tratado com o dono da casa para comprar a casa, uma casa maneira, gente, joinha, dentro das nossas condições financeiras, mas era a casa boa. O dono nos deu uma volta, ele vendeu para outra pessoa na nossa frente, mas essa casa do Seu José, ela estava aberta, e aí nós chamamos, e aí veio aquele velhinho, fala gente, o senhor é o Seu José? Sou eu mesmo, vocês vieram ver a casa, já é de vocês. Mas a gente nem combinou o preço, ele não me importa, a casa já é de vocês. E quando eu entrei na casa, que eu vi os cômodos, um cômodo de cada cor, eu falei, é essa casa aqui. Mas qual é a alusão? Porque do mesmo jeito que a casa era, eu também era, você também era, desconcertado, um cômodo de cada cor, janela despencando, laje vazando, muro baixo, sem segurança nenhuma. Mas Deus comprou você de volta. E quando Ele compra você de volta, Ele se alegra, porque Ele comprou com preço. E foi por um bom preço. E Ele agora quer fazer mudança, Ele quer transformar essa casa de dentro para fora. E Ele precisa promover essa mudança dentro da casa que Ele comprou.
E às vezes, essa mudança demora muito. Nós fizemos essa reforma em 2 vezes. Minha preocupação sempre foi segurança. Então a gente precisava, igual Neemias, fechar as brechas. Nós precisávamos tampar as brechas. Primeira providência de Neemias para reedificar, tampar as brechas. Levantamos o muro. A segunda providência, também com segurança, trocar os fios, a ligação. É preciso mudar a ligação, hein? Quem lê, entenda. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É preciso mudar a ligação. Eu passei 3 dias para fazer a mudança dos fios elétricos da minha casa. Primeiro dia foi para puxar tudo, para entender por onde os fios passavam e o que eles faziam. Aí deixei só um filete com uma lâmpada acesa na sala, que ia ter que clarear tudo. Uma lâmpada. Aí a Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. No 3º dia, quando eu achava que estava terminando, eu encontrei um lugar onde o passa-fio não avançava. E pelo cálculo que eu fiz do passa-fio, dava lá numa parede próximo da porta, de uma das portas dos quartos, que a casa tinha 3 quartos. E a única solução que eu vi para aquele fio passar e descobrir o que estava acontecendo, era quebrar a parede. Quebrar a parede é igual quebrar a gente. Quando a gente é quebrado, ainda que pelo Senhor, dói. Quando a gente é quebrado, desconcerta. Quando a gente é quebrado, fica um buraco. E aí, ao quebrar a parede, eu descobri, o antigo morador da casa, não sabendo mais o que fazer com os fios, ele embolou os fios, tacou no buraco e tacou massa. Às vezes, para você descobrir onde está o problema, é necessário quebrar. E eu quebrei. E resolvi o problema da iluminação. Mas eu ainda tinha um cômodo de cada cor. E eu ainda tinha uma laje vazando. Lá em casa foi um engenheiro. Gente boa toda a vida. Luiz, sobe na tua laje e saltita em cima dela. Eu sou magro, mas nem tanto. E quando eu comecei a saltitar ainda de maneira tímida, eu sentia o trepidar da laje. Isso vai quebrar. Às vezes, ainda não dá para saltitar. Ainda não dá para pular. E eu tive que refazer a laje. Mas a Baixada Fluminense, ela tem uma particularidade. Faz muito calor de dia. E esfria muito na madrugada. E aí não tem laje que resista. Eu tive que cobrir com telhado. E esse cobrir com o telhado me lembra a cobertura de Deus para nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É preciso estar coberto pelo sangue de Jesus. E aí eu lembro, quando a gente veio morar aqui no 159, que a gente aceitou Jesus como Salvador, 2 coisas aconteceram e que me marca bastante. Por isso essa palavra. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu aceitei Jesus aqui, Jesus me aceitou aqui nessa igreja. A gente recebeu a oração da fé, que cura o enfermo, que salva o pecador e lava as nossas almas, sara o ferido. E nós fomos para casa radiantes. Aceitamos Jesus, agora a coisa vai andar, agora vai. Agora o pastor Jair pregou, eu jogo na conta do pastor. As coisas velhas já passaram, agora tudo é novidade. Mas na primeira semana de convertido, aconteceram coisas que não eram para acontecer. A gente ainda sofria ataques do inimigo. E a Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O pastor Jair havia pregado, as coisas velhas já passaram, hein, gente. Tudo é novidade. E eu falei, Senhor, eu não aceito.
pastor pregou na igreja no domingo que se a gente aceitasse Jesus como Salvador, tudo ia mudar. As coisas velhas iam passar e ia ser tudo novidade agora. Mas eu ainda estou vendo coisas velhas. Hoje é quinta-feira e eu continuo sofrendo ataques do inimigo. Me ajuda. E não é que o Senhor ouviu? E apontou. É isso aqui que você precisa jogar fora. Às vezes a coisa não muda. Às vezes a coisa não se transforma. Às vezes a coisa não anda. Porque você não quer abrir mão de algumas coisas. Eu sempre digo que a igreja é o melhor lugar para se estar. Não há outro lugar. Mas para estar na igreja, você precisa abrir mão de alguma coisa. São 2 horinhas de culto, mas precisa abrir mão de alguma coisa. Tem EBD pelo domingo pela manhã, mas precisa abrir mão de alguma coisa. E lamentavelmente, a grande maioria das pessoas não querem abrir mão das suas coisas. Não querem abrir mão dos seus relacionamentos. Não querem abrir mão das suas conquistas. E aí essa novidade não chega. Quando eu falei para o meu irmão do que eu joguei fora, ele quase me bateu. Porque o que eu joguei fora valia dinheiro. Valia um bom dinheiro. Muito mais do que era o meu salário. Mas se eu não jogasse fora, a minha vida não mudaria. Se eu não abrisse mão daquilo, a minha vida teria continuado a mesma. Porque eu sempre sofreria perseguição do adversário. Sempre sofreria a incursão do adversário. Por causa de um simples objeto. E eu abri mão. Joguei fora. E com prazer. O meu irmão não entendeu. Porque você jogou fora, é caro, é valioso. Porque ele também tinha um e sabia o quanto custava. Por que não me deu? Por que não vendeu? Ele, não, aquilo é maldição. Não serve nem para mim, muito menos para você. Jesus mudou minha vida. Ele mudou minha história. E no devido tempo, vai mudar a sua também. Alguns anos se passaram. E agora, recentemente, ele nos deu notícia. Amo ao Senhor, porque Ele me ouviu e me atendeu. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Eu fico imaginando a mulher de Ló, olhando para trás e virando uma estátua de sal. Porque ela amava as coisas que ela tinha em Sodoma. A vida confortável, os amigos, os relacionamentos sociais. Às vezes é necessário abrir mão de todas essas coisas, jogar essas coisas fora, para que a vida ande. Agora, recentemente, eu li um ditado em que diz que às vezes não basta somente virar a página, tem que fechar o livro. Tem que deixar o passado para trás, deixar o passado lá no lugar dele, no passado. Se for para lembrar de alguma coisa ainda nos dias de hoje, que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu vivi atribulado, mas agora em Cristo eu sou nova criatura. Foi problemático, foi ruim há 30 anos atrás, mas hoje Deus tem me honrado com o seu melhor. Muita coisa ainda não acontece na sua vida, porque você não consegue abrir mão de coisas que lá atrás você já deveria ter jogado fora. Às vezes a gente faz comparações
às vezes até de forma injusta, do crente nascido na igreja e o crente que vem de fora. E aí a gente chega a dizer que o crente nascido na igreja, ele já nasce em berço de ouro, ele já nasce regalado, ele já nasce instruído, ele já nasce com todas as benfeitorias, já nasce debaixo da graça de Deus, da poderosa mão de Deus. E às vezes ele se descuida e acaba escorregando. E o crente que vem lá de fora, que sofreu as agruras lá de fora, que comeu o pão que o diabo amassou, que calcou com os pés, ele tem um pouco mais de cautela. Eu, quando falo a respeito disso, eu digo: olha, eu sei de onde eu vim e não quero voltar para lá. Por isso essa minha busca incessante de querer mais, de estar mais presente, de buscar mais, de ler mais. Hoje eu tinha acabado de pregar e ensinar na FICAP e já estava lendo de novo. Aí as adolescentes falam: Luiz, está lendo de novo. É um impulso que eu tenho de estar no dia a dia e conversar alguma coisa com alguém, lembrar de um versículo e correr no versículo e folhear e ler o versículo e saber o que Deus me fala a respeito daquilo. No trabalho, às vezes eu não tenho condição de abrir a Bíblia na hora, eu pego o celular e vejo a Bíblia no celular e procuro o versículo e recito, porque aquilo me alimenta, aquilo me impulsiona, porque eu sei de onde eu vim e não quero voltar para lá. Mas muita gente tem se deixado levar. A Bíblia chega a dizer: olha, alguns que têm amado o presente século e têm abandonado a obra. Alguns que, uma vez tendo posto a mão no arado, voltaram para trás. Alguns que se decepcionaram com pessoas, porque pessoas decepcionam. E decepcionam aqueles que estão mais próximos. Não é o de longe, não é o vizinho, não é o inimigo. São as pessoas que estão perto que decepcionam. E algumas pessoas se decepcionaram. E ao se decepcionarem, se desviaram. Eu gosto de advogar a causa de Judas Iscariotes, porque eu creio que ele se decepcionou. Ele esperava um Jesus glorioso, poderoso, que regeria as nações com cetro de ferro. Mas Jesus disse para ele: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele ficou borocochô, ele se decepcionou. A gente decepciona pessoas. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Tinha casos tão horrendos que Paulo diz: não é lícito nem referir. Teve gente lá que falou: já entreguei a Satanás. Teve gente que tomou suspensão, foi disciplinado, mas agora já podia voltar ao seio da igreja. Foi tratado, foi liberto. A gente tem problemas, a gente tem limitações, a gente não sabe tudo, a gente não domina tudo. Em algum momento, o pastor Evaldo vai falhar com você. Em algum momento, ele vai deixar de te atender a contento, do jeito que você queria. Ele é homem, ele é falho, ele é humano. E às vezes a gente olha para o nosso pastor e quer ver um super-homem, mas ele não é. Ele é igual a mim, igual a você. O primeiro pastor que teve a coragem de ir na minha casa, porque eu achava que ninguém teria essa coragem, mas ele teve. E aí ele pediu para ir ao banheiro. Eu falei: ué, eu nem sabia que o pastor ia ao banheiro. Mas o pastor é gente igual a gente. Ele tem desejos, vontades, necessidades, lamentações, provações. Às vezes ele se entristece, às vezes ele chora. Ele é gente, igualzinho a gente. Por isso que por esses dias eu estava orando pelo meu pastor, para que Deus dê a ele graça, para que Deus dê a ele unção do seu espírito, para que ele continue. Pegou aí
2 anos de pandemia. Dá um desconto para o seu pastor. Ame seu pastor. Tenha a coragem. Lembra que eu nunca fui corajoso? Mas tenha coragem de ouvir a voz de Deus e apontar para ele: ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguns dizem que os olhos são os espelhos da alma, que quando você olha nos olhos de uma pessoa, você consegue saber o que está por dentro. Olha nos olhos do seu pastor, abençoa ele, ora por ele, busca a Deus em favor dele, e você vai ver como a sua vida vai florescer, como a sua vida vai mudar, como Deus vai agir através de você, porque você tem tomado esse compromisso. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que nós possamos andar em novidade de vida. Vem mais uma semana por aí. Alguns dizem que você tem uma semana abençoada. Aí alguém vai dizer: muito obrigado por você ter vindo no culto. Eu não gosto de agradecer a crente por ter vindo no culto, porque eu creio que é obrigação do crente. Eu tenho dito, só existe um documento emitido pelo cartório que libera o crente para não estar na igreja. Só existe um documento no cartório que dispensa o crente de estar no culto da sua igreja. Chama-se atestado de óbito. O restante é mera desculpa. E aí a Bíblia vai dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Porque o crente é como uma brasa viva. Precisa ser uma brasa viva. Hoje eu passei por alguns lugares aí, tinha churrasco. E aí eu lembrei do crente como brasa viva. Experimenta, quando você fizer lá o teu churrasquinho, experimenta. Pega uma brasa ali com um instrumento, com um garfo, com uma tenaz, como a Bíblia descreve, né? Afasta essa brasa viva da fogueira e fica de longe observando. Aquela brasa, antes viva, ela começa a se esfriar até que se apague por completo e morra. Assim também é o crente. Muitos são os motivos que têm afastado o crente da igreja. A pandemia foi uma excelente desculpa para quem não queria mais congregar. Porque, afinal de contas, foram 2 anos que nós fomos impedidos de congregar como estávamos acostumados. Nós vivemos aqui um período em que vinha o pastor da igreja, mais uma meia dúzia de instrumentistas, alguém do Ministério de Louvor e o culto online. Para que os membros não perdessem o culto. Para que o culto fosse oferecido aos membros. Nós fizemos EBD por aplicativo, para que a gente não perdesse o fio da meada, para que a gente não perdesse o andamento da revista, para que os crentes não perdessem aquele contato gostoso de estar dando opiniões, né, suas opiniões nas classes, para que aquela discussão gostosa dos textos bíblicos. Mas depois a pandemia foi sendo amenizada. Ainda não acabou, ainda precisamos ter o devido cuidado, mas já dá para voltar a congregar, já dá para voltar ao seio da igreja. Então não deixemos de congregar como é costume de alguns, não vamos deixar a nossa brasa se esfriar, apagar e morrer. É tempo de voltar. Muita gente foi embora com a pandemia e não conseguiu mais voltar, porque talvez não tenha entendido a parábola da brasa. Muita gente ainda usa a desculpa da pandemia para não voltar para a igreja, para não estar no seio da igreja, mas isso precisa mudar.
Para você ter a certeza do que eu estou falando, basta você olhar para o lado e você vai perceber que alguém não veio hoje. Foi colocada aqui uma lista de pessoas enfermas pelas quais nós estamos orando. Eu entendo. Hoje pela manhã eu falava lá na congregação de que quando eu operei hérnia inguinal, eu fiquei, acho que 2 semanas na cadeira de roda, fazendo trabalho manual para o departamento infantil. A tia Elane, na época, queria me dispensar do trabalho. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu falei que ia fazer, vou fazer. Concluí o trabalho. Na semana, no dia do evento, eu estava de bengala e com muitas dores. Mas eu subi degrau por degrau, com bengala, mas eu vim. Porque eu aprendi assim, que lugar de crente é na igreja. Aconteça o que acontecer, lugar de crente é na igreja, eu tenho que estar na igreja. Eu falo para os meus filhos, não me arrumem problemas, porque eu não vou deixar de estar na casa do Senhor para resolver os seus problemas. Domingo é dia de estar na casa do Senhor, dando o seu melhor. Todo o melhor que você pode fazer. Que nós possamos viver em novidade de vida. Que essa semana que se inicia hoje, seja para você abençoar pessoas. Ainda que seja uma pessoa, abençoe alguém. Talvez não dê fruto hoje. Lá na frente pode dar. Talvez você não veja o resultado hoje, mas lá na frente você vai ver. Que Deus possa continuar abençoando a igreja. Não desista, porque Deus ainda está agindo nesse tempo. Amém.